Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu vou falar para vocês, está muito em evidência, fake news, né? E vou dizer para vocês que a fake news é antiga, desde lá da pré-história. Vou falar sobre isso. Mas antes, peço a vocês que já deixem aí o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Homero Roberge, dê essa força aqui ao canal Homero Roberge, dê a sua curtida, o seu like. Inscreva-se, pessoal. Vamos ajudar aqui o canal Homero Roberge. Pessoal, em 1439 aproximadamente, o alemão Gutenberg, ele inventou a imprensa. Prensa, que fazer jornais, fazer livros, enfim, inventou a imprensa. Então, lá das cavernas, até a invenção da imprensa por Gutenberg, se chamava pré-história. Da imprensa para frente, chama-se história. A pré-história e a história. O marco é 1439 com a invenção da imprensa. Aí então tudo mudou, começamos a ter livros, começamos a ter jornais, panfletos, a história mudou. E como que se fazia antes? Então a pré-história, ela foi contada como história oral, ou seja, de boca em boca. Tinha os papiros, né? Tinha tábuas de barro, ali se contava a história. Os historiadores, eles escreviam em papiros, em barro, em tábuas de barro, e assim foi sucessivamente se contando a história. Da imprensa para cá, a história teve outro marco. E como é que é a história oral? Por que se fala fake news dentro da história? A pré-história, a história, muitas vezes ela é uma mentira. Muitas vezes é uma mentira. Muitas coisas são contadas, são inventadas, as pessoas se vangloriam e contam uma história. O meu avô foi isso e aquilo. O historiador vai anotando, história oral. O historiador vai anotando e publica aquela história que foi contada por um outro cidadão que falou do avô, do bisavô. Vejam bem, tem um filme chamado Os Narradores de Javé. Um filme brasileiro, um filme nacional, muito bom por sinal. Os atores que faziam parte do Grupo Globo de Produções. Esse filme era o seguinte, vou contar para vocês. Existia uma cidadezinha chamada Javé, no Nordeste brasileiro, que passava um rio. E o governo estadual daquele estado, ele resolveu fazer uma barragem ali na cidade, para fazer uma hidroelétrica. Então a barragem iria inundar toda a cidade de Javé ia desaparecer. O que aconteceu? O representante do governo esteve lá, reuniu o povo ali, a comunidade, todo mundo, o padre, o delegado, enfim, as pessoas se reuniram com o representante do governo estadual e o governo disse o seguinte: olha, pessoal, vocês vão ser remanejados daqui para uma outra localidade, essa cidade vai desaparecer, que nós vamos fazer uma barragem, essa barragem vai inundar a cidade vai desaparecer, vocês vão ter que sair daqui. Aí o povo ficou indignado, mas como? Aqui é a nossa cidade, as nossas raízes, os nossos antepassados, o cemitério está cheio de nossos antepassados, nós temos a igrejinha, nós temos a nossa história. Ah, vocês têm história?
Muito bem, então vocês façam um dossiê contando a sua história. Façam um dossiê da história de Javé. Entregue para mim, que eu vou levar ao governador para que ele, diante do dossiê feito por vocês, essa história possa impedir o inundamento da cidade e a criação da hidrelétrica. Então a cidade, o representante do governo foi embora e as pessoas ficaram ali reunidas e começaram a pensar. Então, quem vai fazer a nossa história? Então, aí elegeram um ali, que era o mais letrado deles, e ele começou a escrever a história de Javé. Então, seria o seguinte, os narradores de Javé, ele começou a entrevistar as pessoas que moravam na cidade. Começou com o coroné, aí ele fazia... Coroné, conte a sua história, a sua família, como é que foi? Aí o coroné contava, meu amigo, o meu avô chegou aqui, era um cavaleiro valente, desbravador. Então vejam bem, o coronel, ele contava a história do seu avô, do seu bisavô. Aí ele contava, ele puxava a história para o seu lado, entenderam? Ele puxava a história para o seu lado, ou seja, ele contava a história, ele inventava a história, ele inventava que o seu avô era valente, desbravador, que chegou ali, a cidade era toda, a cidade não tinha nada, era mato, ele foi desmatando, construindo, e o narrador, né, o escritor, molhava a ponta do lápis e ia escrevendo. E assim entrevistou o sapateiro, entrevistou o barbeiro, entrevistou o dono da vendinha, a dona de casa, e todo mundo contava a sua história dentro da sua ótica. Cada um inventava a sua história dentro da sua ótica. Se chamava então Os Narradores de Javé. É um filme que faz uma analogia de como que é a história. A história oral é contada por um ator, ele conta a sua história, o seu avô, o seu tio, o seu pai, foram isso, foram aquilo, e as pessoas vão passando isso para frente, vão escrevendo. Então muitas coisas são inventadas, muitas coisas são criadas. O governo cria sua história, manda alguém escrever sobre a sua história, sobre a história dos seus antepassados, dentro da sua ótica, dentro daquilo que ele quer que seja publicado. Claro, isso no passado, né? Nós estamos falando nos dias de hoje, que hoje, com a internet, com a tecnologia, muito tempo atrás, de uns tempos para cá, é quase que ainda existe muitas coisas são inventadas, lança-se um vídeo falando mentira disso, daquilo, se chama fake news, né? Uma inverdade, mas isso começou lá na pré-história, se contando a história, como é que era. O Pero Vaz de Caminha, que veio junto com o Cabral, ele escreveu aquilo que o rei queria ouvir, aquilo que o rei queria ler. Fantasiou um pouco, claro. Aqui se plantando tudo tais, verde e tal. Cada um puxa a sua história, cada um faz a seu bel prazer. Então, desde lá da nossa pré-história, sempre existiu a fake news, sempre existiu a mentira. A história realmente é uma verdadeira mentira, ela é contada por esse, por aquele. É claro, né? Eu estou aqui, eu como historiador, jornalista, historiador, eu tenho que fazer uma apologia daquilo que seja verdade. Tem muito historiador, tem muita história verdadeira, é claro, tem história verdadeira, se pesquisarmos a fundo, tem muita história verdadeira, como tem muita e muita mentira. Hoje o que se estuda nos livros escolares, vamos lá ler no livro escolares, Colombo descobriu a América, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Tudo falácia, tudo mentira? Tudo mentira. Sabemos que não foi nada disso. Antes de Cabral, muitos navegadores já estiveram aqui, muitos e muitos navegadores já pisaram em terra que hoje é a América, hoje é o Brasil.
América do Sul, América Central, América do Norte. Muitos navegadores já estiveram aqui antes de Colombo, antes de Cabral. Então, isso tudo o que é que é? É fake news, é história contada, uma falácia. Muitas coisas estão vindo à tona hoje, muitas coisas estão se tornando verdadeiras, com muita pesquisa séria, muito pesquisador sério, que está refazendo a nossa história que foi contada de boca em boca, história oral. Eu por exemplo, eu escrevi alguns livros sobre a história de Capivari de Baixo, aqui no sul de Santa Catarina. Muitos personagens que fizeram parte dos meus livros, que fizeram parte da história de Capivari de Baixo, eu entrevistei, conversei com as pessoas, me contaram isso, me contaram aquilo, eu fui passando e botei no livro, porque não existia documentos. Eu tive que confiar na pessoa, ele podia estar inventando, ele podia estar se gloriando, não é verdade? Então, tudo isso que estamos presenciando nos dias de hoje, que existe muita fake news dentro das redes sociais. As redes sociais estão aí, muita fake news existe muitas coisas verdadeiras, existe muita verdade, mas também existe muita mentira. E a mentira, como eu falei, veio desde a pré-história. Aí, ficou sabendo aqui no canal Homero Roberge que a fake news veio desde lá da pré-história, que depois passou a ser história com a invenção da imprensa por Gutenberg em 1436. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge. Deixe aqui o seu comentário esse que ficará para a história. Conte a sua história, comente. Um abraço, inscreva-se, hein? Deixe o seu like, não esquece deixando o seu like aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, até lá, um abraço, tchau.